É verdade, Ayrton. Inclusive, dados de uma pesquisa do Ministério da Saúde apontaram que Natal é a capital do Nordeste com o maior número de adultos diagnosticados com depressão, doença que afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Isso, são dados aí alarmantes realmente. Em 2023, a capital potiguar registrou um percentual de 13,2% dos maiores de 18 anos de idade, cerca de 117 mil pessoas com a doença. E a gente vai falar desse assunto aqui no nosso Bom Dia RN, na nossa entrevista, da qual você também pode participar por aquele telefone, que é o 988-56-1836, com a psicóloga do Instituto Santos Dumont, a Sara Oliveira, que já se encontra com a gente. Sara, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada por me receber. O prazer é nosso. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre esses dados. Quais são os motivos pelo qual Natal está aí no topo dessa lista? Então, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo ainda está tentando entender, né? A gente sabe que Natal não é a maior capital, né? Em termos de quantidade de pessoas, em termos populacionais, mas esse dado realmente chama muita atenção da gente, né? Então, a gente sabe que teve um aumento em relação à pesquisa de 2021, e isso é algo que é importante da gente levar em consideração, mas estabelecer uma causalidade a gente ainda não consegue, né? O que a gente sabe é que isso significa que mais pessoas estão buscando ajuda, né? Mais pessoas estão recebendo esse diagnóstico, e a gente espera também que essas pessoas consigam esse tratamento, né? Consigam prevenir realmente esses desfechos que são negativos, que a gente sabe que está muito associado à depressão. Eu diria que esse seria, então, digamos, o lado bom dessa história, que é o que a senhora falava agora, as pessoas estão buscando ajuda. Isso contribui também para esse número. Como psicóloga, a senhora percebe isso? As pessoas cada vez mais reconhecendo a importância de fazer uma terapia, de ter um acompanhamento psicológico, de cuidar da saúde mental, até porque se a mente não estiver boa, o corpo também não vai estar. Exatamente. Exatamente, acho que essa é a principal relevância quando a gente pensa no Janeiro Branco, quando a gente pensa no Setembro Amarelo, né, que é outro mês de conscientização que a gente tem. Esses 2 meses eles servem muito para a gente falar realmente, né, sobre o quanto que é importante a gente cuidar não só da saúde do nosso corpo, mas também da saúde da nossa mente, né, de que autoconhecimento também é cuidar de saúde, se cuidar mentalmente também é cuidar de saúde, né. Então esses dados eles trazem para a gente que mais pessoas estão buscando ajuda. A gente costuma perceber muito que houve uma diferença muito grande de como as pessoas lidavam com saúde mental depois do processo da pandemia, né? Então, todo mundo, toda a população do mundo foi colocado no processo de estresse crônico, né? E a gente sabe que essa é uma das causas que estão muito relacionadas com o adoecimento mental, com a depressão, e acho que a gente conseguiu perceber de que é mais uma doença, é algo que a gente precisa tratar também, é algo que a gente precisa cuidar também. Então, depois da pandemia, a gente consegue perceber que a gente ainda lida muito com a estigmatização relacionada ao adoecimento mental, mas que isso tem se tornado um processo um pouco mais natural, né? Um pouco mais naturalizado por nós, né? Não a doença em si, mas o fato de que é um adoecimento possível, é um adoecimento tratável, de que a gente consegue lidar com isso. Acredito que nós estamos passando já desse processo do conhecimento do que é a saúde mental e da importância disso. Acho que o próximo desafio agora é a questão do acesso, né? Sabemos que é importante cuidar da nossa saúde mental, mas por muitas vezes as pessoas, a maioria, então, não tem acesso aos profissionais adequados, né? É um desafio que a gente deve enfrentar nos próximos anos. Exatamente, a gente sabe, esses diagnósticos eles aumentaram, né? Então a gente precisa ter para onde encaminhar essas pessoas, né? Então a gente sabe, né, que houveram esses aumentos de diagnósticos, e a gente sabe também que hoje no Sistema Único de Saúde, que é onde a maior parte da população tem acesso a esses tratamentos, a gente tem uma rede que é muito fragilizada, né? Então, às vezes as pessoas conseguem o diagnóstico, né, identificam qual é esse adoecimento mental
e dentro da depressão a gente tem vários subtipos de depressão, com diferentes tipos de tratamento, diferentes tipos de encaminhamento, e é muito difícil a gente conseguir hoje esse encaminhamento de forma adequada, né? Então a gente tem hoje os CAPs, a gente tem a atenção básica, que também é essencial para pensar o matriciamento dessa pessoa, pensar em território, né? Então a gente sabe que a depressão ela é multifatorial, ela não é só o efeito genético, o efeito hereditário, mas a gente também tem muita relação com o contexto de vida, com o estilo de vida. Então, ter um matriciamento adequado, ter uma regionalidade dentro desse tratamento também é muito importante. Então, a gente sabe que hoje as políticas públicas são, sim, os próximos passos para a gente tentar intervir melhor. A gente sabe que a depressão é uma das doenças que tem o maior número de afastamentos, né? É uma doença muito incapacitante. A gente perde muito quando a gente está doente com a depressão, né? Então, a gente sabe sim que as políticas públicas são muito, muito necessárias e muito importantes. É tanto que a gente faz questão aqui no Bom Dia Rende toda sexta-feira ter esse momento, né, para conversar sobre saúde mental, porque a gente sabe que nem sempre está acessível para as pessoas, embora elas reconheçam a necessidade, a importância de fazer esse acompanhamento. E sabendo disso, eu gostaria de saber da senhora como que a pessoa próxima de alguém, digamos, pelo menos com suspeita de depressão, né, antes do diagnóstico, às vezes antes do atendimento, no caso desse atendimento com um profissional está demorando, como que alguém próximo, a família, o amigo, pode ajudar até a data dessa consulta, dessa conversa com o psicólogo chegar? A gente está falando agora de rede de apoio, né? Então, a gente sabe, como eu falei, a depressão ela é multifatorial. Então, tem vários aspectos de vida que estão inseridos e que acabam ou melhorando esses sintomas, mitigando esses sintomas, ou que acaba aumentando eles, né? Então, a primeira coisa é entender e acolher realmente esse sofrimento dessa pessoa. Se ela chega realmente para falar para você sobre isso, é porque para ela realmente chegou num nível que é muito maior do que a pessoa consegue suportar, realmente, né? Porque a gente sabe que a gente é educado, né? Esses fatores culturais, a gente é educado para não falar sobre o nosso sofrimento na escola, no trabalho, com a nossa família, e falar sobre isso de uma forma mais leve, acolher esse sofrimento antes que ele chegue ao nível de um adoecimento mental é importante. A gente fala isso sobre uma rede de apoio, né? Então é aquela pessoa que você pode contar, que você sabe que você pode sempre falar com ela, ela vai estar ali para lhe ouvir. Tudo isso é muito importante, né? É tão importante quanto os tratamentos em si, porque a gente sabe que, por exemplo, dentro do processo de psicoterapia, a gente vai ter provavelmente sessões semanais, sessões 2 vezes por semana, mas a vida continua acontecendo. Então, o acolhimento, você entender que aquela pessoa realmente está em sofrimento e de que talvez você não consiga responder da melhor forma para ela, você não vai se tornar um profissional de saúde, mas que você acolha o sofrimento daquela pessoa e esteja presente ali para ela, né? E que também incentive a busca por um diagnóstico, se for o caso, a busca pelo tratamento, a busca por um espaço de escuta, né? Então, a presença é muito importante. Ainda falando sobre essa questão do acesso aos profissionais, a Josi Carla está dizendo o seguinte, olha, passei quase 3 anos para ter um retorno para um psiquiatra, demorou muito tempo, isso acaba prejudicando o tratamento, né? Exatamente, porque essas questões elas vão se complexificando, né? Da mesma forma que eu falei, se você não tem acesso, se a sua rede de apoio continua da mesma forma, você não tem acesso ao tratamento, isso vai ficando mais difícil realmente de lidar. Você não vai encontrando saída realmente. Então, é um adoecimento que é muito complicado da gente lidar. E a gente sabe que a falta de acesso, infelizmente, o caso que você acabou de falar, não é exceção. Infelizmente, é o que acaba acontecendo na maior parte das vezes. Principalmente quando a gente fala de um adoecimento que está entre o leve e o moderado. Porque a pessoa continua funcional. Então, você continua trabalhando, as pessoas continuam vendo você realizar suas atividades diárias, mas você está adoecido, você não está se sentindo bem, você sabe que aquilo é só uma máscara realmente que você está usando. E esses são os casos que eles tendem a complexificar mais, porque justamente como você está bem, as pessoas lhe veem bem, não tem
como ser identificado da mesma forma de uma pessoa que está com uma depressão muito mais severa, muito mais crônica, que as pessoas realmente percebem visualmente. Então, esses são os casos que a gente deveria tratar antes, que a gente deveria identificar antes, né? Então, mas acaba que não é o caso. E aí isso acaba complexificando muito mais o caso. Provavelmente quando essa telespectadora ela conseguiu realmente o acesso, ela já estava numa situação muito mais complicada do que quando ela começou a procurar ajuda. Né? Então a gente sabe que tudo isso vai aumentando, vai dificultando e vai deixando mais adoecida essa pessoa. Pois é, né? Essa questão da demora no atendimento realmente é um problema. E eu tenho a impressão até que no caso aí, como a própria telespectadora citou, ela tentou um psiquiatra. Eu tenho a impressão até que é mais difícil, né? Não sei se a senhora tem essa informação, né, como parte dessa rede. Isso, a gente sabe que os atendimentos médicos, eles acabam demorando realmente mais para acontecer, né? Então, muito provavelmente foi solicitado dentro da atenção básica, e aí a gente sabe dessas listas enormes, e a gente precisa, infelizmente, estabelecer uma ordem de prioridade, né? Então, acaba que dentro dessa gestão, né, de saúde, isso acaba perdurando durante muito tempo. O acesso à psicoterapia também é muito difícil, principalmente o que a gente sabe que é uma psicoterapia que faz mais efeito, né, que é pelo menos uma sessão por semana, acaba que dentro do Sistema Único de Saúde, que acaba acontecendo muito mais são sessões mensais, sessões quinzenais. Então, isso acaba dificultando também o tratamento, acaba ficando mais oneroso, porque esse estabelecimento de vínculo, essa confiança que você vai tendo com o profissional dentro da psicologia, né, falando especificamente, acaba ficando muito mais frágil, porque se você não conhece bem esse profissional, é mais difícil para você realmente se abrir para falar sobre determinados temas, né? Então, o acesso ao psiquiatra é realmente muito difícil, muito custoso e demora muito, realmente. Mas todos os profissionais dentro do processo de atenção psicossocial acabam sendo também muito longos, muito demorados e às vezes não da forma que deveria ser, né? Não da forma mais adequada. Temos mais um comentário aqui de uma telespectadora, a Luciana, e ela diz o seguinte: tive depressão pós-parto no nascimento da minha segunda filha, procurei ajuda, inclusive, e ela falou que ficou muito triste porque ouviu, né, das próprias pessoas que trabalham no ambiente que disse o seguinte, ó, você não é a primeira e nem a última mulher do mundo a ter 2 filhos, né, uma tão próximo da outra, que ela deixasse até de frescura. Olha só que absurdo. Ela disse que hoje faz tratamento com psiquiatra e psicólogo porque teve várias crises de ansiedade com 2 crianças pequenas. Ela diz assim, é muito complicada essa situação. Exatamente. A gente sabe que, e é por isso que a gente ainda precisa falar sobre saúde mental, sobre adoecimento mental, porque os próprios profissionais de saúde às vezes não estão prontos para lidar com isso, infelizmente. Né? Então, a gente ouve muito sobre casos de violência obstetrícia, né? De violência obstétrica, que acabam levando ao adoecimento mental, que acabam piorando situações que já estavam mais ali adormecidas, né, para essas mães, para essas famílias. E a gente sabe que nem todos os profissionais de saúde, infelizmente, estão preparados, né? E é por isso que é importante a gente sempre frisar de que é importante acolher essa pessoa, né? A gente sabe que o psiquiatra e o psicólogo, eles têm um papel muito importante, e aí quando a gente está dentro do hospital, a gente sempre percebe isso, né? De que quando tem alguma questão com algum paciente, quando alguém que não está se sentindo bem, sempre é chamado, né, o profissional da psicologia, mas a gente sabe que todo profissional de saúde deve acolher o paciente, né? Então, seja o médico clínico, seja o técnico de enfermagem. Então, todo profissional de saúde tem a capacidade de ouvir aquela pessoa. Não vai ser a mesma escuta qualificada de um profissional de saúde mental, mas você é um profissional de saúde, você deve, né, tá dentro do que é esperado, tá dentro do que é eticamente esperado desse profissional, que ele escute de forma adequada essas pessoas. Infelizmente, não é o que acontece em todos os casos, e a gente acaba vendo casos como esse, realmente. Para a gente ir encerrando nossa conversa, eu queria que a senhora falasse da importância de uma campanha tão abrangente como essa
a do Janeiro Branco, né, discutida em todo o país, no mundo até, sobre a importância da saúde mental e emocional. E já complementando aqui essa pergunta, eu recebi aqui uma bem pertinente, da Luanda. E ela diz que percebe que a irmã dela está passando por essa crise e ela diz assim, gostaria de saber como é que eu posso ajudar. Você pode também trazer essa dica aí, né? Como as pessoas podem ajudar? Uhum. Então, primeiro, para o caso, né, que você falou da pergunta, o primeiro ponto é você ouvir a sua irmã, né, saber o que está acontecendo com ela, que ela consiga se abrir. Eu não sei se ela exatamente falou, se você só percebeu realmente essa mudança nela, mas se você consiga ouvir a sua irmã, a gente sabe que ouvir já é um grande passo, mais do que dar um conselho para sua irmã ou tentar ajudá-la realmente. E a gente sempre tenta ajudar, né? Tenta fazer alguma coisa por aquela pessoa, mas às vezes ouvir já é um passo que é muito importante, que é algo que essa pessoa não teve até então. Então, ouvir a sua irmã, tentar buscar ajuda de alguma forma, né? Então, a gente tem hoje o Centro de Valorização à Vida, né? Que é o CVV, que é um número que em casos mais urgentes ou em casos, certo, assim, de a gente pode acessar, que é o... Oi? Pode continuar. Pode prosseguir. Desculpa. Isso, que é o 188, né, o CVV, que a gente já tem uma escuta que é um pouco mais qualificada, né? A gente sabe que dentro da atenção básica essa pessoa, né, e aí você vai procurar a unidade básica de saúde que está mais próxima do seu território, você vai poder buscar realmente a ajuda dos profissionais que estão lá, né, para que talvez marque uma consulta médica, para que talvez seja um encaminhamento realizado, para que ela tenha esse atendimento mais especializado. E aí essa que é a importância do Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco é um mês de prevenção, né? É um mês de promoção à saúde mental. Então, se em setembro a gente fala sobre prevenção ao suicídio, que a gente já está falando do desfecho, a gente já está falando lá da frente, nesses casos que são mais crônicos, esses casos que são mais difíceis, no Janeiro Branco a gente está falando de prevenção. Então, é o início do ano, é quando todo mundo já está com suas metas, ou então está na frustração de não ter realizado as metas do ano passado. Então, é o mês de a gente realmente iniciar. Lembrando que saúde mental também é saúde. Lembrando que autoconhecimento também é cuidar de saúde. Lembrando que se entender as suas dificuldades, o seu adoecimento também é um processo que é importante para ter saúde física. Então, saúde mental e saúde física estão alinhadas, as duas são saúde. A gente sabe que a depressão, o adoecimento mental é uma das maiores causas de afastamento do trabalho, é uma das maiores causas de incapacidade dentro da pessoa, dentro da sua vida diária, né? Então, é importante falar sobre saúde mental. E aí, Janeiro Branco vem justamente para falar sobre isso, de prevenir, antes que a gente chegue nos despechos que a gente vai falar lá em setembro, né? Então, é um mês que é o mais importante pensando em saúde mental, porque a gente está falando justamente dessa prevenção e promoção à saúde. Tá ok. Sara, muito obrigado, viu? Sara Oliveira, psicóloga do Instituto Santos Dumont. Muito obrigado pela conversa. A gente espera tê-la aqui em outra vez. Muito obrigada, eu que agradeço.